Bem-vindo ao episódio 67 da série História do Processo Judicial. O tema de hoje é Das Testemunhas. Narração de José Tessainer e Sofia Salerno Pérez. Iniciamos este episódio com uma notícia a respeito da Lei da Boa Razão, valendo-nos de um escrito de José Fábio Rodrigues Maciel. Em meados do século XVIII, com a forte atuação política do Marquês de Pombal, Portugal recebeu grande influência das correntes doutrinárias que, desde o século XVI, estavam a construir a moldura político-jurídica da Europa moderna, ou seja, o Estado iluminista, caracterizado pelo absolutismo político do monarca e pelas reformas política, social, cultural, econômica e religiosa, com o objetivo de reorganizar a sociedade em conformidade com normas racionais. Com um espírito contrário à tradição e laico, acreditando no poder da razão e na capacidade da lei para reformar a sociedade, surgiu a obra modernizadora de Pombal. Expoente maior desse processo transformador, no que se relaciona ao mundo jurídico, foi a Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, elaborada no processo da Reforma Pombalina e o mais importante documento dessa era. Redefiniu a teoria das fontes do direito, tornando-se documento-chave para a compreensão do bacharelismo liberal na cultura jurídica brasileira do século XIX, com consequências até a atualidade. O título 64 do livro terceiro das Ordenações Filipinas determinava que eventuais conflitos deviam ser julgados em conformidade com as leis, atos do príncipe, estilos, jurisprudência determinada e aceita pela Casa de Suplicação, ou costumes do reino. Para as lacunas, caso fosse matéria que trouxesse pecado, caberia o direito canônico, caso contrário seria julgado pelas leis imperiais, direito romano. Na falta também de leis imperiais, eram as glosas de Acúrcio e as opiniões de Bartolo, comentadores do Corpus Iuris Civilis, que deveriam ser utilizadas. Na falta de qualquer solução, deveria o caso ser remetido ao rei, cuja decisão valeria a partir de então para os casos semelhantes. Foi esse sistema de fontes do direito o principal objeto da reforma levada a cabo por Marquês de Pombal, que fixou os limites de aplicação subsidiária do direito romano em Portugal. Esse direito, que até então era utilizado para suprir as lacunas, não mais poderia ser invocado, a não ser em sua forma pura, tendo em vista a exclusão tanto dos textos de Acúrcio como de Bartolo. A utilização do direito romano foi minimizada, continuando a ser aplicado apenas pela boa razão dele, mas a lei de 1769 mudou o conceito de boa razão para aquela boa razão que consiste nos primitivos princípios que contém verdades essenciais, intrínsecas e inalteráveis, que a ética dos mesmos romanos havia estabelecido e que os direitos divino e natural formalizaram para servirem de regras morais e civis entre o cristianismo, ou aquela boa razão que se funda nas outras regras, que de universal consentimento estabeleceu o direito das gentes para a direção e governo de todas as nações civilizadas, ou aquela boa razão que se estabelece nas leis políticas, econômicas, mercantis e marítimas, que as mesmas nações cristãs têm promulgado com manifestas utilidades do sossego público, do estabelecimento da reputação e do aumento dos cabedais dos povos, que com as disciplinas destas sábias e proveitosas leis vivem felizes à sombra dos tronos e debaixo dos auspícios dos seus respectivos monarcas, príncipes soberanos, sendo muito mais racionável e muito mais coerente que nestas interessantes matérias se recorra, antes em casos de necessidade, ao subsídio próximo das sobreditas leis das nações cristãs, iluminadas e polidas, que com elas estão resplandecendo na boa, depurada e sã jurisprudência,
e muitas outras erudições úteis e necessárias, e na felicidade, do que ir buscar sem boas razões, ou sem razão digna de atender-se, depois de mais de 17 séculos, o socorro às leis de uns gentios. Percebe-se que a força do pombalismo estava na libertação do direito laico, da influência do direito canônico, a reinterpretação do direito romano ainda em vigor, no sentido que lhe era dado nos países do centro da Europa, e a instauração da filosofia política racionalista como a linha mestra da formação intelectual dos juristas. A lei da boa razão, ao rever todo o sistema de fontes do direito, fez com que se abandonassem os textos de autoridade dos grandes juristas medievais, como Bartolo e Accurcio, o mesmo se dando com o direito canônico. O que se buscava era o monopólio da edição do direito pela lei do soberano, com raras exceções, como a possibilidade de invocar os princípios de direito natural, especificamente aqueles que tinham sido incorporados à legislação dos novos estados iluministas. Retomamos agora nossa conversa com José Joaquim Caetano Pereira e Souza, que diz: testemunha se diz a pessoa que é chamada a juízo para declarar o que sabe a respeito do fato controverso entre as partes. Todas as pessoas de um ou outro sexo podem ser testemunhas, não sendo expressamente proibidas. Lê-se nas ordenações: todo homem pode geralmente ser testemunha, salvos nestes casos que se seguem. Vem a seguir o rol dos que não podem ser testemunhas: o pai e a mãe, nos feitos dos filhos, o avô e o bisavô, pelo neto ou bisneto, o irmão, nos feitos do irmão, o escravo, o judeu e o mouro, o desacisado sem memória, os menores de 14 anos, o inimigo capital. O artigo 405 do Código vigente estabelece que são incapazes de depor o interdito por demência, o que, acometido por enfermidade ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções, o menor de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Os defeitos das testemunhas podem provir: 1. Da falta de razão. 2. Da falta de boa fama. 3. Da suspeita de parcialidade. 4. Da suspeita de suborno. Eram testemunhas defeituosas por falta de boa fama, os condenados por crime de falsidade, os infames, o ébrio habitual, os jogadores por ofício. Eram testemunhas defeituosas por suspeita de parcialidade, os que tivessem interesse pessoal na causa, como o fiador na causa do devedor, o prelado na causa de sua igreja, o vendedor na causa do comprador que o chamara à autoria, os membros de uma corporação nas causas a ela concernentes, os compadres e padrinhos, os amigos íntimos, os domésticos e os criados, etc. O artigo 405 do Código vigente estabelece que são impedidos de depor o cônjuge, bem como o ascendente ou descendente em qualquer grau ou colateral até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder de obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. O que é parte na causa, o que intervém em nome de uma parte, como tutor na causa do menor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. São suspeitos o condenado por crime de falso testemunho, havendo transitado em julgado a sentença, o que, por seus costumes, não for digno de fé, o inimigo capital da parte ou seu amigo íntimo, o que tiver interesse no litígio. Regularmente,
2 testemunhas constituem prova legítima. Estabeleciam as ordenações que fazia a meia prova a testemunha sem suspeita que depusesse cumpridamente do caso sobre que era a contenda. A exigência de no mínimo 2 testemunhas para se ter como comprovado um fato tinha fundamento bíblico, além de suporte na constatação dos riscos de um julgamento baseado em uma testemunha que pode ser falsa. Lê-se no livro do Deuteronômio: não valerá contra alguém uma só testemunha, qualquer que for o delito ou o crime, mas tudo será verificado sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra um homem, acusando-o de prevaricação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e juízes que forem naqueles dias. E quando estes, depois de um diligentíssimo exame, conhecerem que a testemunha falsa disse uma mentira contra o seu irmão, far-lhe-ão o que ele tinha intenção de fazer ao seu irmão, e tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ouvindo isto, tenham medo, e de nenhum modo se atrevam a fazer tais coisas. Não terás compaixão dele, mas exigirás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Preconizava, pois, a Bíblia a aplicação da pena de talião à testemunha falsa, que haveria de sofrer o dano que seu depoimento falso iria provocar. Uma norma lamentavelmente abandonada em nossos dias. Não basta, porém, que as testemunhas sejam hábeis e em número legítimo. Elas devem ser 1. Juradas, 2. Contestes, 3. Individuais, 4. Concludentes. A testemunha prometia dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado, e não ocultar coisa alguma por interesse, ou por ódio, ou por amizade de alguma das partes. Era a testemunha singular a que depusesse sobre fatos de que as demais não falassem. Individual era a testemunha que individuava as circunstâncias substanciais do fato, como o lugar, o modo e o tempo. Não era concludente a testemunha que não sabia do fato por ciência própria ou não desse suficiente razão de sua ciência. Devem as testemunhas ser produzidas dentro da dilação probatória. Admitia-se, contudo, por exceção, o testemunho ad perpetuam memoriam, quando admitido. São regularmente as testemunhas perguntadas pelo inquiridor do juízo. Havia casos, porém, em que as testemunhas precisavam ser ouvidas pelo próprio julgador. Devem as testemunhas ser inquiridas de viva voz, e não por escrito, cada uma separada e secretamente, e não em turma nem na presença da parte, especificamente sobre cada um dos artigos, e escrever-se os seus ditos por extenso, e não remissivamente. Eram por isso obrigadas as testemunhas a comparecer pessoalmente em juízo. Dispõe o artigo 413 do Código vigente que o juiz deve inquirir as testemunhas separadas e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, providenciando de modo que uma não ouça o depoimento da outra. Observa Moacir Amaral Santos que a separação das testemunhas corresponde à elementar garantia da veracidade do testemunho e obstáculo aos conluios e perigos da ignorância, da estupidez, da volubilidade e de outras más qualidades do testemunho. Sendo as testemunhas defeituosas, podem ser contraditadas. Diziam as ordenações, tanto que o juramento for dado à testemunha, ao outro dia, a mais tardar, sendo a parte presente no lugar, onde se a testemunha houver de perguntar, dirá logo ao tabelião ou escrivão que a tirar, que ele tem contradita, especificando a causa dela. Contradita, diz Moacir Amaral Santos, é a impugnação oposta à testemunha, pela parte, com a afirmação de motivos que impedem ou infirmam o depoimento. Na primeira hipótese,
a parte arguimatéria que importa na necessidade de resolver-se sobre a admissão da testemunha. Na segunda hipótese, aduzirá motivos que influirão tão somente na apreciação do depoimento. Na colisão das testemunhas entre si, preferem as mais verossímeis. Havia colisão de testemunhas quando por elas tanto provava o autor a sua intenção quanto o réu a sua defesa. Diz Moacir Amaral Santos que, ao apreciar a prova testemunhal, cumpre ao juiz encará-la em face da lei os dois aspectos, quanto ao sujeito do testemunho e quanto à admissibilidade da prova. Pergunta se o juiz não está assim sendo influenciado pelo sistema da prova legal, como sustenta a Lessona. E responde que, se a lei proíbe o testemunho de certas testemunhas, ou não admite prova exclusivamente testemunhal para a demonstração de certos fatos, o que se proíbe é que o juiz possa apreciar prova que a experiência tem demonstrado, em razão das pessoas ou da relação jurídica, não merecer acolhida. Pois bem, enquanto isso, em 1814, Pierre-Simon Laplace já havia publicado 4 volumes de A Mecânica Celeste. Faltava ainda um quinto, que só seria publicado em 1825. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.